Karine, você fez uma reversão de sexo? Não, é porque eu uso o computador do meu esposo às vezes, porque o meu ele tá meio bugado, problemas técnicos. Aí eu não consigo tirar o Eu tô vendo uma voz endereço, feminina, eu tô vendo ali uma voz feminina e uma cara barbudo de camisa do Flamengo. Falei, tá errado. porque o Gente, ênfase vamos do começar? Flamengo. Ah, porque a camisa do Flamengo tá chamando atenção na foto. Eu, é essa voz de mulher. Aí eu vi que era a sua voz. Vamos continuar, gente, com síndrome metabólica. Porque a síndrome metabólica, ela precisa me chamar a atenção, porque as pessoas que têm síndrome metabólica, ela é um quadro de difícil controle e ela pode me predispor a doenças cardiovasculares, como a aterosclerose, especialmente, como nós vimos lá nos distúrbios cardiovasculares, a aterosclerose é a principal causa de morte na grande maioria dos países. Então, na síndrome metabólica, é um distúrbio do metabolismo de gorduras, especialmente, mas do metabolismo energético como um todo, mesmo que o indivíduo não seja obeso, tá? Então, cuidado, síndrome metabólica pode ter uma pessoa que não está obesa, mas normalmente está em sobrepeso, sedentário e com uma dieta muito calórica. O que significa isso, muito calórica? Pouca proteína e gordura e carboidrato demais. Pode até ter muita proteína também, mas o excesso de gordura e de carboidrato é que vai levar à síndrome metabólica. Normalmente, as características que me insinuam que o indivíduo está em síndrome metabólica é o início de resistência à insulina, então ele começa a se tornar diabético ou fica num quadro de pré-diabetes, e obesidade central. O que é obesidade central? É aquela pessoa que a gordura se acumula, especialmente no abdômen, no tronco. Então, essa obesidade localizada, a pessoa que tem um acúmulo grande de gordura, aquela pessoa que você olha ela de costas, você nem imagina que ela esteja acima do peso. E quando ela fica de lado, de frente, você nota que a pessoa tem bastante massa gorda, né? Tem um abdômen bem pronunciado. Isso é obesidade central, é gordura localizada no tronco, especialmente no abdômen. E resistência à insulina, são sinais de síndrome metabólica. Para eu diagnosticar a síndrome metabólica, a pessoa tem que ter 3 desses parâmetros aqui alterados, tá? Então, ó, se a glicemia em jejum tiver maior ou igual a 100 miligramas por decilitro de sangue, ou se a pessoa já tiver diagnóstico de diabetes do tipo 2. Então, uma glicemia superior a 100 no jejum, ou um diagnóstico de diabetes, pressão arterial acima de 130 por 80, ou seja, pré-hipertenso, triglicerídeos acima de 150, colesterol HDL em homem menor que 50, 40 e mulher menor que 50, e circunferência abdominal, tá? Isso aqui é crítico na síndrome metabólica. Homens com uma circunferência abdominal maior que 90 e mulher com uma circunferência abdominal maior que 80. Tá? Cintura mesmo, tá? Maior que 80, maior que 90 nos homens. Ah, professor, minha cintura está maior que 80. Meu Deus, tem síndrome metabólica? Não, gente, são pelo menos 3 desses parâmetros. Então, se você tem uma cintura maior que esses níveis, seu colesterol está, HDL está abaixo de 40 ou de 50 em mulheres, sua pressão é acima de 130 por 80, opa, você já tem 3. Já vale a pena investigar melhor. Olhar como é que está a sua glicemia, seus triglicerídeos. 3 desses itens aqui elevados são um sinal de pelo menos uma predisposição ou já são um diagnóstico de síndrome metabólica. Cuidado, tá? É um sinal de um metabolismo de gorduras e carboidratos está alterado. Quando o metabolismo de gorduras e carboidratos está alterado, além da diabetes, eu posso ter distúrbios cardiovasculares fatais, como a aterosclerose. Então, uma síndrome que demanda cuidado. Hipovitaminose, gente, eu vou pular porque tem uma atividade
na apostila para vocês fazerem sobre hipovitaminoses. Eu acho importante que, como profissionais da saúde, vocês tenham essa tabelinha aqui guardada. Ó. Não gravar, não, porque também ninguém é uma máquina de memorizar esse tanto de coisa. Mas é importante eu saber a vitamina, para que ela serve no meu corpo, e principalmente o que causa a falta dela. Então, muitas vezes, pela forma, pela a descrição que a pessoa te dá do que ela está passando, você já pode suspeitar, falar, olha, isso é uma deficiência da vitamina tal. Né? Então, ó, vitamina D, por exemplo, a criança não está crescendo, está ficando menor que os coleguinhas. Ou o adulto está se queixando de fadiga, dor, dificuldade de recuperação muscular. Você pode suspeitar de uma deficiência de vitamina D. No adulto é osteomalácia, na criança é raquitismo. A criança, além do mal-estar, ainda provoca distúrbio do crescimento. Ó, vitamina E é um antioxidante. Tá? Então, falta de vitamina D pode provocar anemia, hemácias frágeis, dor neuropática. Muitas vezes a pessoa está sentindo um quadro exagerado de dor, é uma deficiência de antioxidante, de vitamina D. E, quer dizer, hemorragias, né? Uma menstruação muito volumosa, um processo hemorrágico, pode ser consequência de deficiência de vitamina K. Tá? Então, é muito importante a gente estudar. O problema nos dentes pode ser relacionado à falta de vitamina C. Então, é bacana a gente conhecer as vitaminas, a substância que caracteriza cada uma e a falta delas. E ainda aqui, esse quadro é bem completo, que ainda mostra os alimentos onde eu encontro essas vitaminas, né? Inclusive, para recomendar para a pessoa que está com uma deficiência. Às vezes, não necessariamente ele precisa de medicação. Às vezes, basta inserir na dieta os alimentos que ele não está consumindo, que são fontes dessas vitaminas. Hipervitaminose pode provocar problema de saúde? Pode. Mas menos comuns, tá? É menos comum você ver quadro de hipervitaminose. É mais comum você se preocupar com a hipovitaminose, deficiência de vitamina. Podem ter grandes consequências para o organismo do indivíduo, tá? Fraqueza, às vezes perda de pelo, perda de cabelo, muitas vezes pode ser apenas um quadro de hipovitaminose. Distúrbio da coagulação, falta de hemácia, fadiga, indisposição, dor neuropática especialmente. Os neurônios dão sinais, né, da falta de vitaminas. Então, é importante a gente conhecer. Aqui, ó, uma falha desse quadro é que aqui ele não tem o nome das substâncias, tá? É bacana um profissional da saúde saber que a vitamina D, C é o ácido ascórbico, vitamina A é o ácido retinóico, vitamina D é o ergosterol ou o calcitriol, né, que são a substância, que é a vitamina D. A vitamina E, a vitamina K são quinonas, substâncias que estão envolvidas na hemorragia. Então, quando falta alimentos verdes na nossa dieta, a gente acaba folhas, né? Literalmente folhas mesmo, que são fontes de vitamina K e também de vitamina E. A falta dessas folhas vai provocar uma deficiência na produção de fatores de coagulação sanguínea. E quando falta fatores de coagulação sanguínea, a gente acaba tendo processos hemorrágicos ou sangramentos mais demorados. A vitamina E tem a ver com, é um antioxidante lipídico, então ela reduz a oxidação e ajuda também a prevenir anemia, saúde de hemácias, reduz os quadros de dor neuropática. Vitamina E é o tocoferol. Aqui é o calcitriol, ergosterol, aqui é o ácido retinóico, aqui é o ácido ascórbico. Falar de dois distúrbios da nutrição
que são associados a transtornos nervosos, tá? E são diferentes. O primeiro é a anorexia nervosa. Na anorexia nervosa, o que eu tenho que saber? Em ambos, no anoréxico, ele se impõe parar de comer. E a perda de peso é acentuada, porque de fato o anoréxico se restringe. Ele mesmo se impõe a parada da ingestão de alimentos calóricos, de forma neurótica. Muitas vezes o anoréxico ele tem um distúrbio de autoimagem. Ele se vê sempre com sobrepeso. Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês no começo, né? Essa é uma moça que, para ela está gorda. Ela vai pegar a pele assim, ó, e dobra a pele na mão dela, e ela vai dizer, olha aqui, ó, tô gorda. Então, há um grave distúrbio de autoimagem. A anorexia nervosa acende um alerta, porque pode ter havido um histórico de abuso sexual, de depressão, e pode, inclusive, haver impulsos, tendências suicidas. Então, o anoréxico nervoso, né, gente, é uma pessoa que se autoimpõe a parar de comer, e alguns chegam à inanição, a parar completamente de comer, buscando um emagrecimento, um ideal de corpo totalmente distorcido, porque eles não se enxergam como a pessoa caquética que eles estão se tornando. O anoréxico, ele vai atingir os seus objetivos de magreza extrema. Ele vai ficar caquético. Ele precisa de uma intervenção, por quê? Porque ele não se percebe doente. Vocês vão reparar na prática clínica que as patologias mais difíceis de serem dominadas são aquelas em que o paciente não colabora. A anorexia é uma delas. O paciente não se percebe doente. Assim como o esquizofrênico. Não adianta você dizer para ele que ele está delirando, que ele está alucinando, que o que ele acha que está acontecendo é uma fantasia da cabeça dele. Ele não acredita. Ele acha que o problema é você. O anoréxico também não. Não é um paciente colaborativo. A desnutrição pode comprometer gravemente a imunidade do anoréxico e ele pode acabar tendo infecções fatais. A má notícia. A má notícia é que antidepressivos foram testados contra a anorexia, porque é um quadro muitas vezes ligado à depressão, à culpa, a distúrbio de autoimagem. Os antidepressivos não mostraram nenhum resultado, tá? Na anorexia nervosa. Nós não temos um tratamento farmacológico adequado, com eficácia comprovada para anorexia nervosa. Terapia, tá? Tem psicoterapia para tentar que a pessoa encontre, né, um caminho para distorcer aí essa visão alterada que a pessoa tem de si mesma. E fazer as pazes, né, com a comida, voltar a comer, porque para o anoréxico a comida é praticamente um inimigo. Na bulimia nervosa, gente, o bulímico ele é um mentiroso. É tudo uma farsa. O bulímico ele tem um ideal de magreza que ele nunca vai alcançar. Porque, diferente do anoréxico, o bulímico come e come muito. Mas como ele tem um ideal de magreza, quando ele tem esses episódios de hiperfagia, quando ele come demais, ele se sente culpado e aí ele vai tentar emagrecer de uma forma falsa, mentirosa, fake. Ele sabe que não vai dar certo, mas ele vai tentar fazer isso. Então, o que o bulímico faz? Ele fica muito tempo sem comer, umas dietas absurdas, impossíveis de serem mantidas, mas quando ele fraqueja, não é que ele come um pouquinho, ele come para explodir. Então, a relação dele com a comida é muito de 8 a 80. Ele fica ali evitando durante muito tempo, fazendo uns jejuns absurdos, umas dietas totalmente descabidas, mas quando come, ele come num episódio de hiperfagia, ou seja, come para estourar. Depois que ele tiver hiperfagia, ele vai se sentir culpado e vai entrar em pânico, porque ele vai pensar o quê? Que agora ele vai engordar. Ele comeu muito, e de fato, né? E aí ele fica
paranoico com a ideia de engordar, porque ele acabou de comer muito. O que é típico do bulímico? Induzir o vômito após comer demais. Então, ele satisfaz a sua vontade de comer, ele tem uma compulsão por comer, então ele evita, mas quando ele fraqueja feio, ele come muito. Mas aí, para não engordar, ele induz o vômito. Então, isso é típico do bulímico. Ele usa anorexígenos de forma irracional. Então, o bulímico é aquele que ele toma laxante, ele toma diurético, ele toma anfetaminas para qualquer coisa que você falar para ele que corta o apetite, ele faz. Ele usa hormônio tireoidiano, então ele faz uma série de esquemas de emagrecimento sem comprovação, assim, sem nenhuma comprovação científica. Por quê? Porque ele está culpado, porque ele come escondido. Então, no dia a dia, você vai com ele num restaurante, ele põe uma folha de alface na comida, mas é fake. Quando ele está sozinho, ele tem episódios de hiperfagia, ele come muito, ele sabe disso. Por isso ele se mete em todo tipo de esquema fraudulento para tentar emagrecer. Inclusive induzir vômito após terminar de comer, para não ingerir as calorias que ele acabou de ingerir. Claramente um distúrbio psíquico, né? Mas a boa notícia é que os bulímicos respondem ao tratamento com antidepressivos. Então, faz parte da recuperação do bulímico, muitas vezes, o uso de antidepressivos, o que não funciona com o anoréxico. Tá? A anorexia já é um passinho a mais distante aí nos distúrbios psíquicos. São distúrbios, transtornos nervosos associados à nutrição. E tem alguma coisa que desencadeia a bulimia, como você falou no caso da anorexia, geralmente abuso, né, um histórico assim. No caso da bulimia, tem alguma coisa relacionada também? Não que eu já tenha visto algo a respeito. Na anorexia pode ser que haja algo a respeito. Na bulimia, muitas vezes, gente, são distúrbios de autoestima, da pessoa que tem uma insegurança muito grande e uma autoestima muito limitada. Mas é mais um distúrbio da personalidade, né? Uma personalidade mais frágil e não necessariamente um histórico de abuso. O abuso, especialmente na infância, ele tem umas consequências psíquicas muito profundas. Olha a anorexia, que loucura, né? A pessoa chegar no ponto de ter tamanho distúrbio de autoimagem, de entrar em estado de inanição, de parar de comer. Algo tão prazeroso, né? Tão desejável, e a pessoa simplesmente abandona o hábito de se alimentar. O bulímico, ele também, o que mostra também, né, que ele está num nível de transtorno bem mais leve que o anoréxico, o bulímico sabe que ele é doente. Tá? Agora, quando confrontado, ele sabe que ele tem um problema. E aí ele muitas vezes busca ajuda, busca tratamento, o que já facilita muito, diferente do anoréxico. A diabetes mellitus. Gente, a diabetes, uma doença que já foi identificada na humanidade há muitos e muitos séculos, e eu tenho 2 tipos de diabetes. Nos 2 quadros, há um distúrbio no metabolismo de carboidratos, tá? De açúcares, especificamente no metabolismo da glicose. Então, a glicose que a gente ingere, né, os carboidratos que a gente ingere, são digeridos e a gente absorve a glicose. A glicose que fica no nosso sangue, ela deve ser usada por todas as nossas células. Para quê, gente? Energia? Para a produção de energia, tá? Então, para a produção de energia. Quando há um distúrbio no metabolismo da glicose, a glicose pode se acumular no sistema circulatório, no sangue. E aí eu vou ter um quadro de hiperglicemia. A hiperglicemia vai me dar sinais vai me provocar sinais de distúrbio, tanto na diabetes do tipo 1 quanto do tipo 2.
Mas embora as duas estejam envolvidas com hiperglicemia, a hiperglicemia na diabetes tipo 1 é fatal. Então ela precisa ser tratada. É fatal em alguns dias. Já a hiperglicemia na diabetes tipo 2 pode durar anos. E aí ela vai sabotando o sistema cardiovascular, de forma muito parecida com o que a hipertensão faz. Então, por isso a diabetes tipo 2 ela é perigosa, porque ela é silenciosa. É um estado hiperglicêmico crônico. Já na tipo 1, a hiperglicemia é tão violenta que ela vai exigir tratamento, correção imediata. Se não for corrigido em dias, em alguns dias, vai levar à morte do paciente. Então, o diabetes... Professor, Oi. uma pessoa que é considerada magra e recebe o diagnóstico de pré-diabética, ela tem um risco altíssimo de desenvolver a diabetes tipo 2, como consequência que a avó tenha diabetes tipo 2? Sim, tem base genética também. Mesmo que não haja obesidade, né, a obesidade predispõe ao surgimento da diabetes, até mais cedo que o normal. Mas as pessoas, gente magra, pode ser diabético também por uma questão genética. A etiologia da diabetes ainda é uma dúvida para nós. Mas o que acontece no diabético do tipo 1, gente? No diabético do tipo 1, o problema dele, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, tempo eu não tenho não. Mas vou mostrar rapidinho um desenho aqui. Não se assustem não, vou explicar rapidamente. Ó. Não preocupem em anotar nada, tá? Só preocupem em tentar entender o que eu vou explicar aqui. Quando nós comemos carboidratos complexos, quando eles chegam no nosso intestino, eles são digeridos e convertidos em glicose. Essa glicose é absorvida e vem para o meu sistema circulatório. Com isso, a minha glicemia aumenta. A glicose precisa ir para as células do meu corpo. Aqui, ó, cheio de glicose. Ela tem que ir para as minhas células musculares. O excesso de glicose é convertido em gordura e guardado no meu tecido adiposo. Eu armazeno a glicose também no meu fígado. Mas, de fato, todas as células do meu corpo vão precisar de glicose para produzir energia. Só que a notícia é a seguinte: glicose não atravessa membranas. As nossas células são impermeáveis à glicose. E aí nós temos um problemão. A glicose passa para o intestino, para que saia do sangue e entre nas células de todos os tecidos. Só que olha a notícia, a glicose não atravessa membranas. Como é que o nosso corpo resolveu esse problema? No nosso corpo, nós temos uma célula chamada célula beta. Célula beta pancreática. Essa célula produz um hormônio, uma proteína chamada insulina. Sempre que a nossa glicemia aumenta, sempre que nós estamos absorvendo glicose no intestino e aumentando a glicemia, a glicose no sangue, a célula beta detecta esse aumento de glicemia e produz insulina. Qual é o papel da insulina no corpo? A insulina age nos tecidos, gente, tornando os tecidos permeáveis à glicose. Quando a insulina se liga no receptor de insulina nos tecidos, transportadores de glicose são ativados na membrana das células. E aí a glicose que estava no sangue entra na célula por dentro desses transportadores. Só para vocês ficarem sabendo, esses transportadores se chama GLUT. GLU de glicose, T de transportador. Então vamos de novo? Eu me alimento de carboidratos complexos. Eles são digeridos e convertidos em glicose. A glicose é absorvida pelo meu sistema circulatório. A minha glicemia aumenta. Essa glicose ela deve ser distribuída para todas as células do meu corpo, para que dentro das mitocôndrias as células sejam capazes de quebrar a glicose, oxidá-la na presença de oxigênio e gerar ATP, gerar energia, para se manterem metabolicamente ativas, para se manterem vivas. Então toda célula precisa fazer isso. Mas a glicose não entra na célula. As células, a membrana plasmática é impermeável à glicose. Como é que o nosso corpo resolveu isso?
Assim que a glicemia sobe, a célula beta pancreática produz insulina. A insulina vai se ligar, gente, em todas as células do nosso corpo no receptor de insulina. Essa ligação faz com que os transportadores de glicose se ativem na membrana das células. E assim a glicose consegue entrar nas células atravessando esse transportador. Quando a insulina age, gente, o que acontece com a glicemia? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Quando a insulina está agindo, ela está tornando as células permeáveis à glicose. Então, a glicose está saindo do sangue, indo para dentro das células, onde ela vai ser quebrada para gerar energia. O que está acontecendo com a glicemia? Está aumentando ou diminuindo? Certo? Está diminuindo. Está saindo do sangue e indo para o tecido. A glicemia diminui, correto? Alguém não entendeu que diminui sobre o efeito da insulina? A insulina torna os tecidos permeáveis à glicose. Graças à insulina, a glicose consegue sair do sangue e entrar dentro das células, onde ela vai ser consumida e ser transformada em ATP, em energia. Então, a insulina reduz a glicemia. Professor, Oi. então a pessoa diabética, ela não consegue fazer esse processo, por isso ela tem que tomar a insulina para que o que vem de fora faça esse trabalho? Agora que vocês vão entender. Tem dois tipos de diabéticos diferentes, o tipo 1 e o tipo 2. O que aconteceu com o tipo 1, gente? Por motivos que a gente desconhece, no diabético do tipo 1, o sistema imunológico dele deixou de reconhecer a célula beta. Os linfócitos dele atacaram a própria célula beta, atacaram o próprio pâncreas e destruíram as células beta. O diabético do tipo 1 não tem mais célula beta. Gente, a diabetes tipo 1 pode ser classificada como uma doença de qual tipo? Já que ela foi provocada por um ataque dos linfócitos do próprio organismo e extinguiu as células beta do pâncreas. Doença autoimune? Diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune. O próprio sistema imunológico, por motivos que nós não conhecemos, erradica a célula beta do pâncreas do indivíduo. O que ele deixa de produzir, gente, agora que ele não tem célula beta? Deixa de produzir insulina? Nunca mais ele vai produzir uma única molécula de insulina. Sem insulina, gente, o que vai deixar de acontecer? O transportador de glicose não se ativa mais, porque lembra que a insulina se ligava no seu receptor e ativava o transportador de glicose, para a glicose poder sair do sangue e entrar nas células. Mas o diabético tipo 1 não produz mais insulina. Por isso, ele vai ter ativação do transportador de glicose? Sim ou não? Não. Não. A glicose vai ficar presa onde? No sangue. No sangue. Como é que vai ficar a glicemia dele? Alta. Nas estrelas, né? Porque ele vai continuar comendo, né? A gente não para de comer. Ele vai continuar aportando carboidratos. A glicose vão ser digeridas, a glicose vai ser absorvida. E a glicemia dele vai subir, porque a glicose não vai conseguir ir para os tecidos, já que falta insulina. Esse indivíduo diabético tipo 1, quando as células beta dele forem completamente erradicadas, ele vai conseguir sobreviver entre 3 e 5 dias sem insulina. A insulina é um hormônio vital. Então ele vai conseguir ficar vivo entre 3 e 5 dias. O diabético tipo 1, como é que eu vou mantê-lo vivo, gente? Fazendo uso de insulina injetável. Usando insulina para o resto da vida. Esse é o futuro do diabético tipo 1. Ele perdeu as células que produzem insulina, então para o resto da vida, sempre que ele se alimentar
e ingerir glicose. Quando ele for absorver glicose, ele vai precisar tomar uma insulina sintética para promover a ativação dos transportadores de glicose e a glicose sair do sangue e entrar nas células. Tipo, E O diabético de tipo 2 também não toma insulina, não, professor? calma, pode tomar, mas vocês vão ver que não é, o problema do tipo 2 não é insulina. professor, e a pessoa que toma essa insulina, por exemplo, ela precisou tomar insulina desde criança, ela vai tomar a vida inteira e isso vai causar algum outro problema para ela ou ela não terá problema algum? Ela só está substituindo uma coisa que o organismo deixou de produzir? Problema algum, ela está substituindo um hormônio que ela deixou de produzir. Ela só tem que ser cuidadosa com quanta insulina ela administra, porque se ela administrar insulina demais, ela vai ativar excessivamente o glúten. Aí a glicose, que está no sangue, vai toda para os tecidos. E aí ela pode ter uma hipoglicemia, que é uma queda dos níveis de glicose no sangue. A hipoglicemia é perigosa, porque ela me deixa inconsciente. Eu posso desmaiar durante um pico hipoglicêmico. Aqui em Anápolis, até nós tivemos uma tragédia. Um rapaz que desmaiou enquanto dirigia a moto, teve uma hipoglicemia, era um diabético, e apagou dirigindo a moto, acabou sofrendo um acidente trágico, uma amputação. Isso acontece o tempo todo, mundo afora. A hipoglicemia é muito aguda, muito intensa. Do nada a pessoa tem a queda dos níveis glicêmicos e tem um desmaio, né? E aí muitas vezes podem ser quedas perigosas e até fatais. E como a pessoa sabe a dosagem certa? Porque é de acordo com o que ela come ou não? De acordo com o que ela come. O diabético, ele aprende a fazer uma continha. Ele sabe para cada alimento quantas gramas de glicose ele está ingerindo. E para cada 20 gramas de glicose, ele toma uma unidade de insulina. Então ele sabe fazer essa conta. A vida do diabético tipo 1 muda muito. Ele tem que controlar a ingestão de carboidratos, ele tem que fazer esse cálculo para cada vez que ele vai se alimentar, para ele adequar a aplicação de insulina. Porque se ele aplicar pouca, ele vai ter hiperglicemia. Se ele aplicar muita, ele vai ter hipoglicemia. Ele tem sempre que fazer esse ajuste. E o pâncreas faz automaticamente. Ele produz insulina na quantidade necessária, de acordo com quanto açúcar você ingeriu. Então, você comeu uma salada de alface com tomate, é um aporte glicêmico. Você mamou uma lata de leite condensado inteira, é um aporte glicêmico completamente diferente. A produção de insulina é diferente. O pâncreas regula isso automaticamente. O diabético vai ter que fazer essa conta. Vai ter que calcular. Toda vez que ele se alimenta, ele precisa fazer essa continha e ingerir ali. Ingerir não. Toda vez. Se ele faz uma insulina de ação rápida, toda vez que ele for comer, ele vai ter que fazer a conta. Se ele usa uma insulina de ação rápida. Oi. Essa morte das células B do pâncreas, ela vai ocasionar somente esse tipo de distúrbio, né? No caso da diabetes, esse distúrbio por conta da insulina, né? Da ausência, ou pode ocasionar também outros distúrbios hormonais metabólicos? Não, só diabetes, que a célula beta só produz o hormônio insulina. Ah, sim, ela não produz nenhum outro tipo de hormônio, né? Não, só tem outros hormônios produzidos pelo pâncreas, mas em outras células, não na célula beta. Entendi. Tá? É possível fazer o transplante de pâncreas, né, professor? É complicado isso aí? Acontece com frequência? É indicado nesses casos de diabetes tipo 1? Olha, não sei se é possível, tá? Não sei se é possível fazer. Nunca ouvi falar. O que se estuda hoje é terapia celular. É você pegar uma célula-tronco desse paciente, uma célula-tronco do pâncreas, estimular essa célula-tronco para virar uma célula beta e devolver essa célula beta para o pâncreas. Mas nós estamos longe de conseguir fazer isso. Mesmo porque não basta devolver essa célula beta para o pâncreas. A gente garante que o sistema imunológico desse indivíduo não vai atacar essa célula nova que você injetou.
Então, tem ainda a questão da doença autoimune, que está mal compreendida. Então, não tem cura, não. Não tem como reverter o diabetes tipo 1, não. É uma doença, é um estado, né? Já não é mais uma doença, é um estado para o resto da vida, de deficiência de insulina. Vai ter que tomar insulina a vida inteira. Meu Deus, deixa eu falar de diabetes tipo 2 aqui, rapidinho. A tipo 2, o que mudou no diabético tipo 2? Olha que louco. Diabético tipo 2 tem célula beta? Sim ou não? Sim. Parece que tem. Tem célula beta. A célula beta dele produz insulina? Sim ou não? Sim. Produz. A insulina produzida pelo diabético tipo 2 é normal? Sim ou não? Eu Não. acho que sim. Acredito que não. É A normal. absorção é que não é normal. O diabético tipo 2 tem célula beta, produz insulina. A insulina que ele produz é uma insulina normal. A produção de insulina é proporcional ao aporte de glicose, mas no diabético tipo 2, por motivos que a gente compreende muito mal, quando a insulina dele se liga no receptor de insulina, não há ativação do glúten. O que a gente diz nesses casos? Que o receptor de insulina perdeu sensibilidade à insulina. A insulina vem, se liga, mas cadê a resposta? Numa pessoa saudável, quando a insulina se liga no seu receptor, os transportadores de glicose se ativam e a glicose entra nas células, a glicemia abaixa. No diabético do tipo 2, a insulina se liga, mas cadê a resposta? Cadê a ativação do transportador de glicose? Não acontece adequadamente. No diabético tipo 2, nós dizemos que os tecidos dele desenvolveram resistência à insulina. Ou seja, eles não respondem mais à insulina como respondiam antigamente. O problema está na insulina? Não. A insulina do diabético tipo 2 é normal. O problema está aqui, ó, nas células dos tecidos, que não respondem à insulina com a mesma intensidade que respondiam antes. A ativação dos glúteos é parcial. A glicose tem dificuldade de sair do sangue e dos tecidos. Por isso, a glicose se acumula no sangue e ele tem hiperglicemia. O diabético tipo 2 pode ter um estado hiperglicêmico ao longo de meses, anos. Ela está fazendo com o computador dela aqui. Tá bom? Então, o diabético tipo 2 ele tem hiperglicemia por muitos anos. Por quê? Porque os tecidos dele deixaram de responder. Lá em farmacologia, nós vamos ver que o diabético do tipo 2 é tratado com outras medicações. Ele pode se beneficiar do uso de insulina? Pode. Mas, normalmente, o diabético tipo 2 usa outras medicações. Vocês devem ter ouvido falar da metformina, um medicamento famoso. A metformina é a primeira linha de tratamento para diabetes do tipo 2, mas existem vários e vários medicamentos para usar no diabético do tipo 2. Só fazer um resuminho com você, então. Qual é o problema do diabético tipo 1, gente? Não produz insulina. Não produz insulina. Concorda, então, que o diabético tipo 1 ele é insulinodependente, porque ele teve uma doença autoimune que destruiu as células beta. O problema do diabético tipo 2 não é falta de insulina, então ele não é insulinodependente. O diabético tipo 2, o problema dele é que os tecidos dele não respondem mais à insulina de forma adequada. O diabético tipo 2 é insulino resistente. Ô, professor, Ah, no meu caso, eu sou diabético e faço uso da metformina. Só que agora, recentemente também, a médica me passou insulina para mim estar aplicando. Aí, no caso, a insulina não é tão eficiente, né? o que acontece com a insulina? Alguns diabéticos do tipo 2 se beneficiam quando os níveis de insulina deles são artificialmente aumentados. Então, além da insulina que eles produzem, você dá uma dose extra de insulina para ele. Alguns diabéticos do tipo 2 respondem a essa dose extra de insulina. Outros não. A gente descobre se funciona ou não só testando. Então, se no seu caso, o acréscimo da insulina
melhorar o seu controle glicêmico, ótimo, porque você responde bem à insulina. Se o acréscimo da insulina te manter, a sua diabetes continuar descontrolada, é porque você não se beneficia do uso de insulina. Então, ela tem que ser descartada e um outro fármaco tem que ser adicionado à metformina. É normal tentar, mas ela não vai funcionar para todos os diabéticos tipo 2. Alguns se beneficiam, outros não. Isso, aí eu tô nessa etapa do teste, que ela passou para estar usando durante 2 meses e volta lá de novo com os exames para ver o que aconteceu. Ah, entendi. Gente, tem que fazer esse controle. Então, ótimo, a sua médica tá correta, tá fazendo direitinho. Tem que testar. Se funcionar, ela vai manter. Se não funcionar, ela vai tirar. Eu não usaria como opção, não. Eu preferiria tomar medicação, porque insulina é cara, desagradável de ficar injetando. Não gosto da ideia, não. Eu prefiro associar medicações. Comprimidinho que você vai ali e toma, acho mais prático. Dieta e atividade física, né? O diabético tem que regular o consumo de carboidratos e dar-lhe atividade física. Porque o tecido que vai ajudar a consumir glicose do sangue é o tecido muscular. Só que ele só faz isso se ele estiver em atividade. Ele é um grande consumidor de glicose, desde que ele esteja em atividade. Então, o diabético tem que virar um apaixonado por esportes, para que o tecido muscular dele ajude a captar a glicose. Eu tento, mas o tempo não deixa. Amanhã eu vou acordar às 5h30 da manhã fazer caminhada, não tem tempo? Não, mas tempo é uma coisa que a gente arruma. Quando é prioridade, a gente arruma. É difícil, mas quando é prioridade, a gente arruma. Tem que começar a desenvolver umas atividades físicas em casa. Tem gente que vai para o trabalho de bicicleta, enfim, tem como a gente se virar, né? Fácil não é não. Nossa rotina é muito pesada, mas dá para achar um tempinho. Tem academia que fecha meia-noite, hein? Antes da pandemia, eu saía da faculdade e ia para academia. Não, é muito difícil, mas a gente tem que ter uma disciplina, a gente tem que ter autocuidado. Isso é muito difícil, a gente cuidar da gente. Mas não é fácil, não. É pesado. Eu mesmo descobri o horário do meio-dia. Então, eu encurtei meu horário de almoço para uma meia horinha. E aí, eu saio, por exemplo, eu estou dando aula na Fama, dou aula até 11h40. Eu tenho 20 minutos quando dava aula presencial, né? Para chegar no CrossFit, fazia de meio-dia a 1h. Então, era meu horário, porque eu não consigo fazer de manhã. Eu testo de atividade física cedinho. Então, achei esse horário no meio do meu dia. Mas dá. Se a gente for encaixar em um horário, a gente, nem que seja à noite, né? E tem gente que é mais diurna, 5 horas da manhã está na academia. Eu acho incrível, não consigo não. Acho mais Eu faço fácil. caminhada. Quando tem tempo, eu faço caminhada de 6 km por dia. Eu acordo 5h30 da manhã, faço caminhada, depois eu vou trabalhar. Não, ótimo. Tem gente que gosta, né, da atividade de manhã. Eu não dou conta, não. Gente, pode falar. É mais uma dúvida minha. É porque eu tenho uma irmã que só ela, assim, se ela correr muito rápido, ou andar uma esteira, nem correr, andar, ela desmaia. Aí, assim, Hipoglicemia? ela não tem diabetes, não tem, parece que é pouco açúcar no sangue, só que baixa pressão e desmaia. Hipoglicemia, né? Mas será que ela não faz essa atividade sem estar alimentada? Ela tem que se alimentar antes. Ela tem que, uma meia horinha antes, tem que se alimentar, tomar um suco de laranja, alguma coisa que tenha glicose, para ela conseguir manter essa atividade. Tem gente que às vezes... É genético ou é normal acontecer? Porque se ela estiver alimentada, quando ela estiver indo fazer essa atividade física, ou seja, se ela tiver com a glicemia normal, passar mal, ela tem que investigar o que é o problema. Não é normal, não. Uma pessoa que está com a glicemia, por exemplo, você vai fazer uma atividade física, você come antes, aí você tem uma glicemia adequada no seu sangue. Essa glicose é para ser suficiente para sustentar a atividade metabólica. Agora, se você não come, falta glicose, o sistema nervoso não tolera a falta de glicose. Aí você desmaia e dá uma desligada, porque ele não tolera a falta de glicemia. O sistema nervoso só usa glicose como fonte de energia, ele não usa gordura. Então, faltou glicose, a gente desliga. Entendi. Obrigada.
Mas se ela faz atividade física alimentada e ainda assim tem episódios de hipoglicemia, ela tem que fazer um controle glicêmico para entender o que está acontecendo com ela. Ela tem que comer Pessoal, uma certa hora antes, sabe? Ela não pode. Tem Não, isso é normal. horas no mínimo para conseguir. Isso é normal de todo mundo. Tem que comer antes de uma atividade física intensa, senão você não aguenta mesmo, não. Desmaia. Falta energia. Sobre a diabetes do tipo 2, gente, ela é uma doença que merece o nome de diabetes, que diabetes combina com diabólica, né? E a diabetes tipo 2 é de fato uma doença diabólica quando não tratada. Porque ela mata, só que ela não mata de uma hora para outra. Ela mata lentamente, de uma forma muito cruel. O diabético tipo 2, como os tecidos dele estão resistentes à insulina, ele fica com hiperglicemia por muito tempo. Excesso de glicose no sangue. A gente ainda não sabe por quê, mas esse excesso de glicose no sangue engrossa a parede dos vasos. Olha aqui a parede de um vaso saudável. Depois de muitos meses com hiperglicemia, a parede do vaso se espessa. Então, os nossos vasos sanguíneos ficam com a parede grossa. E aí o fluxo sanguíneo fica dificultado. Vários tecidos vão ter dificuldade para receber sangue, porque a parede do vaso vai ficando grossa e o espaço para o sangue passar vai diminuindo. Alguns tecidos vão dar sinais mais cedo da falta de sangue, da falta de uma sanguínea adequada. Oi. Eu sou diabética tipo 2 há mais de 20 anos, 25 anos mais ou menos. E não deu certo o remédio, somente a insulina. Eu tomo dois tipos de insulina, a Prida, que é efeito rápido, e a Lantus, que é efeito demorado, longa, né? E não dei certo com remédio nenhum. Diabetes tipo 2, você trata só com insulina? Só insulina. E eu não sei mais o que fazer, porque... Ela não está controlando a glicemia, não? Não, senhor. Ela não é controlada de forma nenhuma. Depois vamos conversar no privado. Eu quero saber o que você já tomou de medicação. Sim, senhor. Muito obrigada. Nada. Ó, esse excesso, esse espessamento dos vasos sanguíneos provocados por longos períodos de hiperglicemia, por isso eu tenho que controlar minha glicemia no diabético tipo 2. Porque se ele ficar muitos meses, anos hiperglicêmico, os vasos engrossam a parede. E aí o fluxo sanguíneo fica difícil. O que vai acontecer, gente? Qual que é a parte do nosso corpo que tem mais dificuldade de receber sangue normalmente? Nos pés? Os pés. Por isso que o diabético, o fluxo sanguíneo para o pé dele vai ficar cada vez mais dificultado. E aí ele vai começar a perceber que partes dos pés vão começar a escurecer. O que está acontecendo nessa parte que está escurecendo, gente? Está necrosando. Está necrosando por falta de oxigenação, por falta de nutrientes, por falta de aporte sanguíneo. Muitas vezes necrosa e abrem feridas. Umas feridas medonhas. Só que quando você olha, você nota que tem algo muito errado com uma ferida. E como é que é uma ferida inflamatória normal, gente? Como é que se descreve para mim uma ferida inflamada, aberta? Uma grande úlcera, como é que ela tá? Dor, calor. Vermelha? Vermelha. Dolorida. Vermelha. Dor vermelha, minando líquidos. Isso é uma ferida normal. Quando você olha para a ferida do pé do diabético, ela é escura ou pálida, não está minando líquido, ela é seca. Você toca, ela é fria. Por quê, gente? Ali não é um processo inflamatório. Não está havendo reparo. Ali é um tecido que está morrendo. Então, essa ferida ela tem características completamente diferentes de uma ferida inflamatória. Tanto que uma ferida inflamatória cicatriza, porque inflamação gera reparo. Nós aprendemos isso aqui. O diabético não inflama. Porque para inflamar precisa o quê? Inflamação tem que rimar com o quê na cabeça de vocês, que eu falei lá no primeiro trimestre?
Vasodilatação. Vasodilatação. Esse vaso com essas paredes grossas aqui dilata? Não. Então falta sangue. O diabético não inflama. Então ele necrosa o tecido. Quando esse tecido necrosa, é muito comum que ele seja infectado por bactérias. E aí ele gangrena. Quando gangrena, tem que amputar. Isso que é trágico no diabético, porque não é uma amputação. Primeiro vai os dedos, vai o pé, canela, joelho, coxa, isso numa perna. Na outra, vai seguindo o mesmo caminho. Então, o diabético ele pode passar por sucessivas amputações. Eu já vi casos até de excisão do quadril. Quadril para baixo, precisou amputar. Por quê? Porque a chegada de sangue nas extremidades vai ficando cada vez mais prejudicada. Tá, ok, professor, entendi. Diabetes não tratada é uma tragédia. Sim, é. Mas calma, está longe ainda de ser o pior. Os nervos periféricos, as células de Schwann dos nervos, não suportam a hiperglicemia e também morrem. Então, eu tenho um quadro de neuropatia diabética. A pessoa vai começar a sentir muita dor porque os nervos começam a morrer. Em alguns pontos onde os nervos já morreram, a pessoa perde sensibilidade. Muitas vezes nesse pé diabético, você vai ver a pessoa pegando na ferida, apertando para te mostrar, dá até agonia. Você pensa, nossa, está doendo demais. Não está doendo nada, porque os nervos já morreram por conta da hiperglicemia. O outro tecido que não vai suportar a hiperglicemia é a retina. As células da retina vão sofrer privação de sangue e vão começar a morrer. Então, o diabético vai perdendo visão, capacidade de enxergar, né, gradativamente até ficar completamente cego. O último tecido que não vai suportar a falta de sangue provocada pela hiperglicemia, que engrossa a parede dos vasos, são os glomérulos dos rins. Então, o diabético vai perdendo glomérulos. Então, o tecido renal vai sendo danificado, vai perdendo néfrons, vai perdendo capacidade de filtrar o sangue. Com o passar do tempo, a insuficiência renal já é tão grande que esse diabético vai precisar fazer hemodiálises cada vez mais frequentes, até que no final da vida ele está fazendo hemodiálises quase que constantemente. Olha o tamanho dessa tragédia, gente. Sucessivas amputações provocadas por gangrena, cegueira, insuficiência renal demandando hemodiálises cada vez mais constantes e dor neuropática pela conta da morte dos nervos periféricos por falta de oxigenação. Isso vai fazer com que a pessoa sinta muita dor e depois que o nervo morre, dormência. Já não sinta mais aquela parte do corpo. Então, a diabetes, antes de fato te matar, o diabético ele vai morrer das duas uma. Ou ele vai morrer por conta da insuficiência renal, uma falência renal completa, ou ele vai morrer por conta de infecções sistêmicas, septicemias, provocadas por conta dessas gangrenas. Então, ele vai ter uma infecção generalizada por conta dessas gangrenas, ou ele vai ter uma insuficiência renal. A dor neuropática vai reduzir demais a qualidade de vida dele, e a cegueira também, mas não são fatais. Então, o que vai matá-lo de fato no final é a insuficiência renal ou as infecções provocadas por esse tecido necrosando e gangrenando. Isso é o fim de um diabético não tratado. Por isso que no diabético tipo 2, eu busco de todas as formas manter a hiperglicemia dele controlada. Eu tenho que baixar e normalizar os níveis de glicose. Difícil, viu? Porque exige mudança de hábitos. E as pessoas são muito refratárias à mudança de hábitos. O diabético tem que passar a fazer atividade física, tem que perder peso, tem que controlar a dieta. E conseguir isso, gente, essa mudança de hábito de vida numa pessoa é um desafio quase inalcançável. Essa é a diabetes tipo 2 e tipo 1. Vamos para o último distúrbio, hipotireoidismo. Último distúrbio dessa aula. Posso ir?
Para hiper e hipotireoidismo, esse é bem facinho, dá para a gente fazer depressa. Pode. Ó, quando nós nos alimentamos, nós consumimos iodo. O iodo é absorvido no intestino e cai na corrente sanguínea. Um único tecido do nosso corpo usa iodo, a glândula tireoide. O que ela faz com o iodo? Ela produz um hormônio chamado tiroxina. Reparem que a tiroxina é uma molécula orgânica e tem 4 iodos ligados nela. Por isso que ela é a tetraiodotiroxina, popularmente chamada de T4. T4 de quê? O que é 4 no T? T de tiroxina, 4 de 4 iodos. Então a tireoide é o único tecido do corpo que usa iodo para produzir um hormônio. Nenhum outro tecido do corpo usa iodo para mais nada. A única função biológica do iodo é compor a molécula de tiroxina, o T4. Nos tecidos, então a tireoide produz o T4, lança na corrente sanguínea, e o T4, a tiroxina, é um hormônio que vai ser distribuído para todas as células do corpo. Mas quem age nos tecidos de fato é o T3. Quem é o T3, gente? É o T4 que foi desiodado, ele perdeu esse iodo. Então o T3 é a triiodotiroxina. É essa molécula de tiroxina, só que ao invés de ter 4 iodos, ela perdeu um, tem 3. Então as nossas células pegam T4 e convertem em T3. Quais células do corpo mesmo que eu falei que vão sofrer a ação do T3? Todas. Absolutamente todas. Então, o hormônio tireoidiano é um hormônio de efeito fisiológico amplo, porque ele age sobre todas as células do corpo. O que ele faz, gente? Ativação metabólica. Quando nós estamos produzindo o hormônio tireoidiano, a gente tem uma ativação metabólica nas nossas células, ou seja, a quantidade de mitocôndrias na nossa célula aumenta. O que mitocôndria faz na célula, gente? O que mitocôndria faz na célula, gente? Produção de energia. Por favor, biologia celular, lá da quarta série. Produção de energia. Então, quanto mais mitocôndria, mais eu produzo energia, mais eu gasto energia, mais eu gero calor. Então, o hormônio tireoidiano gera ativação metabólica. O nosso metabolismo fica on, fica ativado, sob efeito de hormônio tireoidiano. Como é que a nossa tireoide controla quanto hormônio ela tem que produzir? Graças ao hormônio TSH, o hormônio tireoestimulante. Tenho certeza que todos vocês já fizeram alguma vez na vida o exame dosando no sangue de vocês TSH, T4 e T3. T4 e T3 são os hormônios que a tireoide produz. TSH é um hormônio produzido pela hipófise para estimular a tireoide a produzir hormônio tireoidiano, T3 e T4. Então, quando eu estou precisando ativar o meu metabolismo, a tireoide produz o TSH estimula a tireoide, e a tireoide produz T3 e T4 e ativa o meu metabolismo. A tireoide produz o TSH? Não, calma, falei bobagem. Falei tireoide, né? Fiquei pensando se eu tinha falado e falei mesmo. Hipófise, a glândula mãe do sistema endócrino, produz TSH, hormônio tireoestimulante. Olha o nome dele, tireoestimulante. Estimula quem? A tireoide. Então, a hipófise fica onde, professor? A hipófise fica ligada ao hipotálamo. Ela é uma glândula ligada diretamente no sistema nervoso. Se você abrir o seu palato, seu céu da boca, você vai ver ela lá em cima. Ela está grudada no tecido nervoso central. Ela é ligada numa parte do diencéfalo, uma estrutura nervosa central aqui dentro do nosso crânio. Ela tem uma estrutura nervosa.
A hipófise é uma glândula diretamente ligada no hipotálamo. Ela produz o TSH, especialmente quando a gente está com frio. Frio significa que o nosso metabolismo está alto ou está baixo, gente? Baixo. Baixo. Quando nós estamos com frio, o nosso hipotálamo manda a hipófise produzir TSH. O TSH estimula a tireoide a usar iodo e produzir o hormônio tireoidiano, T3 e T4. O hormônio tireoidiano vem nas células do corpo, ativa as mitocôndrias, aumenta o gasto de energia e gera calor. Assim, o meu metabolismo que estava desacelerado se acelera. Então, a tireoide é uma aceleradora metabólica. Tudo isso... Professor, tem a ver essa... O senhor falou a questão do metabolismo, né? O pessoal fala que problemas da tireoide pode engordar, pode emagrecer. Alguns falam que não tem nada a ver. Tá, vamos discutir isso agora. Ok, agora vocês entenderam qual é o papel da tireoide, né? Ela produz um hormônio que ativa o meu metabolismo, me faz consumir energia, me faz gerar calor, deixa meu metabolismo ativado. Gente, descreve para mim como é que é o indivíduo que tem hipertireoidismo. Ele produz hormônio da tireoide em excesso. Como é que ele é, gente? Calorento ou friorento? Calorento. Metabolismo acelerado. Metabolismo acelerado. Ele produz hormônio da tireoide demais, então o metabolismo dele está a 1000. Ele é calorento ou friorento? Calorento. Calorento. Ele é calminho, relax, ou ele é irritado, nervoso? Irritado, nervoso. Estressado. Ele é gordinho, preguiçoso, ou ele é magrelo, elétrico? Magrelo e elétrico. Perfeito. O hipertireoideu, gente, que produz hormônios da tireoide demais, ele me dá alguns sinais. Ele perde peso de forma inexplicável. Eu falo para ele, você está secando, você está fazendo dieta? Não, estou comendo do mesmo jeito. Uai, mas e essa magreza? Pode ser um quadro de hipertireoidismo, produção excessiva de hormônio tireoidiano. Como é que ele é, gente, o tireoideu? O hipertireoideu, ele é dorminhoco ou ele é insone? Insone. Insone. Então, o hipertireoideu, ele me dá alguns sinais. Ninguém está sentindo calor, está todo mundo de boa. Ele está tendo um acesso de calor. Inclusive, ele fica muito irritado com o calor. Então, essa irritação e esse calor fora de lógica, que ninguém mais está sentindo, pode ser um sinal de hipertireoidismo. Assim como a falta de sono, assim como a perda de peso, mesmo sem estar fazendo nenhuma dieta ou atividade física específica, essa irritabilidade, são todas características do hipertireoideu. E ele tem uma característica muito específica que eu acho muito interessante. O metabolismo dele está tão acelerado, é tão engraçado, ele está produzindo tanta energia, e é como se ele estivesse transbordando, né, explodindo de energia. E o hipertireoideu tem um sinal muito característico, gente, ele é exoftálmico. Eu acho isso incrível. Parece que ele está tão transbordando de metabolismo, de energia, que os olhos dele estão esbugalhados, como se estivessem saindo para fora das órbitas. Esse olho esbugalhado, essa exoftalmia, é o sinal clássico de hipertireoidismo. Perigoso o hipertireoidismo? Perigoso, tá? A exoftalmia me mostra que já é um hipertireoidismo acentuado e antigo, né? Tanto que os olhos já saltaram das órbitas, tá? Aquele olhão arregalado. O exoftálmico, gente, qual o tecido dele que vocês acham que está muito sobrecarregado? Já que esse metabolismo dele está tão intenso. Quem é que está sofrendo? Quem é que está cansado aqui? Coração, tá? O risco do hipertireoidismo é cardiotoxicidade. O coração não aguenta.
esse metabolismo tão ativado, a pressão está alta, o coração está batendo de forma muito intensa, então há sofrimento cardíaco, há desgaste cardíaco no hipertireoidismo. Essa é a minha grande preocupação no hipertireoidismo. Professor, eu fiz a tiroidetomia total, né? E no último exame que eu fiz, o médico identificou que eu não tinha produção nenhuma de TSH e por um excesso do T4 do meu hormônio que eu tomo, né? Artificial. Se suprimiu a produção de TSH, é porque talvez você está tomando em excesso, né? Ou está tomando em quantidades que está inibindo o hipotálamo. Então ele reduziu, né, a quantidade, mas realmente o que o senhor falou, eu estou identificando insônia e pressão alta, então pode ser referente a isso, né? Pode. Hipertireoidismo é cardiotóxico, me deixa alerta, me deixa irritado, me deixa calorento, me deixa intolerante ao calor, impaciente. São alguns sinais de hipertireoidismo. Tem muita gente tratando insônia aí com medicação para dormir, e ela é hipertireoideia. Tem que tratar, a insônia não é doença primária, raramente. Ela é consequência de outro problema. Então, quando eu estou com insônia, eu tenho que buscar a causa. Pode ser ansiedade, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser hipertireoidismo. Agora me fala, gente, o hipotireoideu, por algum motivo, ele não está produzindo hormônios T3 e T4. Tem vários motivos para ele não estar produzindo. Ele pode ter deficiência de iodo. Ele não consome sal, nosso sal é iodado, então ele tem pouco iodo. Então o hipotireoidismo dele é nutricional, falta iodo na dieta. Ou ele tem pouco T3 e T4 porque ele teve uma neoplasia da tireoide e teve que tirar a tireoide. Então ele não produz mais T3 e T4. A pessoa que tem baixos níveis de T3 e T4, gente, como é que descreve ele para mim? Gordinho e preguiçoso ou magrelo e elétrico? Gordinho e preguiçoso, queda Começa de cabelo. a ganhar peso de forma inexplicável. Você fala para ele, você está comendo muito? Você está engordando muito. Não, comendo normal, mas realmente estou engordando. Pode ser hipertireoidismo. O metabolismo dele está muito baixo, porque ele produz pouco hormônio tireoidiano. Ele é calorento ou ele é friorento? Friorento, metabolismo baixo. Está todo mundo com calor e ele está com agasalho, uma blusa de frio inexplicável. Ele é calmo, ele é tranquilo. Onde ele senta, ele dorme, gente. Esse é o sinal clássico do hipotireoidismo. O hipotireoidismo não pode encostar. Ele encostou num canto qualquer, acabou, apaga. Mesmo tendo dormido maravilhosamente bem a noite toda. Então ele é muito sonolento, ele ganha peso, ele é calmo, preguiçoso, tem pouca disposição. Por quê? Porque o metabolismo dele está desacelerado. Para o hipotireoideu, o tratamento é tomar o hormônio tireoidiano. Ele vai fazer uso de hormônio tireoidiano para o resto da vida. Só para vocês verem, hipotireoidismo, a falta de hormônio tireoidiano no adulto, vai gerar esse gordinho, preguiçoso, sonolento, que nós acabamos de falar. Na criança, gente, o hipotireoidismo é uma tragédia, porque criança precisa de metabolismo ativo para crescer, porque criança está desenvolvendo todos os órgãos, o sistema nervoso central, os ossos. Se ele tiver hipotireoidismo, se faltar energia, se faltar metabolismo, a criança não se desenvolve fisicamente. E olha o rostinho deles. Dá para ver claramente que há uma deficiência intelectual brutal aqui. Então, há déficit cognitivo e do desenvolvimento físico. Uma das grandes preocupações de uma criança é se os níveis de hormônio tireoidiano estão adequados. Inclusive, exames são feitos na criança para garantir que a produção de hormônios tireoidianos está adequada. Se não estiver, eu tenho que corrigir com hormônio sintético na infância. Do contrário, a criança não vai se desenvolver adequadamente. Vai encontrar um grave retardamento psíquico. Professor, mental, né? o rastreio, Oi?
o rastreio do hipotireoidismo na infância, ele, assim, não é algo que os pediatras colocam como necessário, porque igual minhas meninas mesmo, minhas duas filhas, eu sempre levei elas no pediatra regularmente. Nunca fizeram, nunca. Começaram a fazer exame de TSH e o T4 depois que elas entraram na pré-adolescência. E mesmo assim, porque, tipo, eu pedi, né? Porque aí começou a surgir as espinhas e tudo, e aí já estava entrando na pré-adolescência, eu pedi. Mas na infância, nunca. Eu vou até olhar com uma amiga minha pediatra como é que é, qual é o protocolo, como é que é recomendado fazer esse controle, porque eu não sei como é que ele deve ser feito. Mas normalmente o que a gente faz na criança, né, a criança ela é sempre medida e pesada. Então talvez o exame não seja solicitado como rotina e as medidas de altura e peso estiverem adequadas. A gente vai fazendo isso na infância toda. Quando você nota que o crescimento ou o peso não ficaram adequados, certamente entre os exames que vão ser pedidos vão estar exames de função tireoidiana, TSH, T3 e T4. Eu acredito que seja isso, que a gente faz essa medição constante, né, o acompanhamento do crescimento, do tamanho, do peso, e qualquer sinal de alteração, aí certamente o hormônio tireoidiano vai ser pedido. Há uma doença autoimune da tireoide também, tá, gente? Chama tireoide de Hashimoto. O próprio sistema imunológico destrói a tireoide e a pessoa se torna hipotireoideia e tem que tomar medicação o resto da vida. É o mesmo caso da diabetes do tipo 1, né? Sistema imunológico causando a doença. Medicamento pode provocar hipotireoidismo, tá? Lítio pode provocar hipotireoidismo. Tem que ficar atento em quem é bipolar, porque o bipolar usa lítio para controlar o humor e pode acabar desenvolvendo o hipotireoidismo. Na criança, o hipotireoidismo gera esse quadro aqui, ó, cretinismo. Cretinismo é um grave retardamento do crescimento e do desenvolvimento psicológico, mental, provocado por hipotireoidismo congênito, né? A criança não produz hormônio tireoidiano ou durante a gestação mesmo, a produção de hormônio tireoidiano não estava adequada. Professora, eu não sei se a colega está com dificuldade com o áudio, mas a Poliana está perguntando ali, que cortou para ela, a diferença, né, entre hipo e hiper. Ah, tá. Vamos falar aqui agora do hiper. O hipo, né, é essa pessoa que produz pouco hormônio tireoidiano, então o metabolismo dele é baixo. Ele é friorento, ele é preguiçoso, ele ganha peso, ele é extremamente sonolento, calmo. Já o hiper, ele produz hormônio demais. Então o metabolismo dele está muito ativado. Ele perde peso de forma inexplicável, ele emagrece, ele é irritado, ele é muito calorento, ele não dorme bem e ele tem taquicardia, porque o hormônio tireoidiano acelera o coração. Esse é o grande risco do hipertireoidismo. Em quadros muito exacerbados de hipertireoidismo, eu posso até ter exoftalmia, que é o olho esbugalhado, é o olho para fora das órbitas, um olhão esbugalhado mesmo. Essa doença de Graves e a tempestade tireoidiana são doenças graves, tá? São hipertireoidismos bastante intensos, grande quantidade de T3 e T4 na circulação sanguínea e muitas vezes podem levar a uma cardiotoxicidade, uma parada cardíaca. Então, são doenças que podem ser fatais. A tempestade tireoidiana e a doença de Graves. Ambas envolvem grande produção de hormônio tireoidiano. A amiodarona é uma medicação antiarrítmica que também pode provocar hipertireoidismo. Aqui, ó, bócio. Vocês são mais jovens, não devem se lembrar, mas no passado, a gente tinha, toda cidade pequena tinha a Dona Maria Papuda, o seu João Papudo, que eram pessoas que tinham bócio. Gente, isso daqui, dá para acreditar? Isso aqui é a glândula tireoide. E virou essa monstruosidade. Uma glândula que a gente custa perceber ela quando apalpa aqui, ó, abaixo da mandíbula.
Mas no bócio, ela cresce e fica desse tamanho. Sabe por quê? No passado, olha que loucura, as pessoas não comiam iodo. Não tinha iodo na dieta. Iodo é um mineral raro de você encontrar nos alimentos. Então faltava iodo. O que acontecia? A glândula tireoide tentava produzir hormônio tireoidiano, mas ela não conseguia, porque não tinha iodo. Ela precisa de 4 iodo para cada molécula de hormônio tireoidiano que ela produz. Com isso... O sal não tinha iodo, porque o iodo é mais no sal, né? Não tinha. Aí, o que acontecia? Os níveis de T3 e T4 ficavam baixos, porque não tinha iodo. A glândula hipófise produzia altos níveis de TSH para tentar estimular a hipófise a corrigir esse problema e produzir iodo. Só que a tireoide não conseguia produzir, porque faltava iodo. Mas como o TSH persistia estimulando, a tireoide começava a se multiplicar por estímulo do TSH. As células da tireoide começam a sofrer mitose e a tireoide vai crescendo. Só que mesmo grande, ela não consegue regularizar os níveis de T3 e T4, porque o problema não é ela. O problema é falta de quê? De iodo. Então, no país inteiro tinha a Dona Maria Papudo, o seu João Papudo, com essa tireoide hipertrofiada, tentando produzir, hiperplasiada, né? Tentando produzir hormônio tireoidiano sem conseguir, porque faltava iodo. Como é que o governo resolveu isso? Hoje você quase não vê mais isso aqui, ó, mas era muito comum no passado. O governo resolveu isso suplementando o sal de cozinha com iodo. Então, o nosso sal de cozinha passou a ser suplementado com iodo, passou a ser iodado. Então, sempre que você usa sal de cozinha, você está também consumindo iodo. Com isso, os níveis de iodo na dieta, a gente precisa de 1 miligrama por semana, foram normalizados. E hoje a população consegue ter um aporte de iodo adequado para produzir hormônio tireoidiano. Com isso, desapareceram as Donas Marias Papudo, dos seus Joãos Papudo das cidades, porque sal todo mundo consome, né? Sal é, mesmo pessoas mais carentes, né? O sal é fácil de ser adquirido, porque a gente consome, usa pouco e ele é barato. Então, basicamente, mesmo pessoas em dificuldade financeira consomem sal, o sal iodado. É o sal que a gente consome em qualquer lugar. Essas pessoas tinham que ter feito uma cirurgia retirada antes que isso acontecesse? Tinha, né? Isso aqui é pobreza. Isso aqui é pobreza e sistema de saúde precário, né? Ninguém de classe média chega nesse ponto aqui, não. Isso aqui é pobreza. Para chegar desse jeito aqui é falta de acesso ao sistema de saúde. E aí chega num estado tão exacerbado desse. Uma pessoa da classe média, assim, se isso aqui começasse a crescer, ela tem acesso ao médico, seria diagnosticada, faria a cirurgia ou trataria, né, passaria a consumir o iodo, enfim, isso seria corrigido. Essas doenças, assim, muito exacerbadas, isso aqui é pouco acesso ao sistema de saúde. Nessa proporção que está aí, certamente nem dá para fazer cirurgia mais. Não, aí é cirurgia só. Se ela tiver um pouquinho menor, às vezes, se você regularizar o aporte de iodo, ela regride sozinha. Agora, desse tamanho aí, não mais. Só cirúrgico. Tem que tirar. O contrário também acontece, tá, gente? De eu ter uma tireoide grande, porque eu tive uma neoplasia da tireoide, um tumor da tireoide. Aí o problema é que uma única célula da tireoide começa a se dividir sem parar e vira milhares. Nesse caso, a produção de hormônio da tireoide aumenta muitas vezes. Aí eu tenho um hipertireoidismo tóxico também. Nesses casos, eu tenho que retirar a tireoide, antes que ela aumente tanto a quantidade de hormônio que leve à cardiotoxicidade, que provoque parada cardíaca. Então, o tumor da tireoide tem que ser retirado porque a produção de hormônio tireoidiano aumenta muito. Pensa o seguinte, uma única célula da tireoide, de repente, se transforma em milhares. Ou seja, a produção de hormônio tireoidiano aumenta milhares de vezes. Então, a pessoa vai ter um hipertireoidismo tóxico. Então, tem que tirar a glândula. Foi o que aconteceu com a Kênia, né?
que tirou? Sim, professor. Tirar. Já tirei a tectomia total. Total, né? Gente, então é isso. Não conseguimos nem entrar nos distúrbios respiratórios. Enfim, na próxima aula nós vamos fazer distúrbios respiratórios e vocês vão escolher se vocês querem ver distúrbios gastrointestinais ou nervosos, que vai dar para ver um ou outro, não vai dar para ver tudo. Professor, boa noite. Oi. Professor, o senhor lembra que o senhor ia dar um trabalho para gente, para quem tirou nota baixa? O senhor vai complementar com essa nota da apostila que a gente está fazendo? Vou sim, Viviane. Primeiro eu vou deixar vocês fazerem a segunda prova com a apostila. Eu acho que a grande maioria não vai precisar desse trabalho. Os que ainda precisarem, tiverem entregado a apostila, aí eu vou passar um trabalhinho para valer na segunda VA. Por quê? Porque a segunda VA tem peso 6, 0,6. Então o trabalho colocado na nota da segunda VA, ele vale mais do que o trabalho colocado na nota da primeira VA, que só vale 0,4. Então ele ajuda mais na segunda VA do que na primeira. Entendeu? Certo. E os slides, professor, o senhor vai disponibilizar para a gente? Já estão no Moodle. Já está lá. Tá ok. Tá bom. Obrigada. Professor, Que... os desenhos, Oi. esses últimos desenhos que você utilizou na aula, é para a gente fazer? Ah, não. Eu, no melhor dos mundos, vocês teriam feito. Mas se vocês tivessem que fazer esses desenhos, eles são muito complexos. São desenhos que eu uso na aula de farmacologia. Então, eu só usei eles aqui para ilustrar a aula, para vocês entenderem a dinâmica da glicemia e da produção de hormônio tireoidiano. Quem quiser fazer, eu posso enviar para ilustrar a apostila, mas nem vou colocar no Moodle, não é obrigatório. Não. Ok. Envia para mim, professor, no privado, por favor. Vou mandar. Eu também quero. Me chama lá. Obrigada. Manda no grupo. Eu vou mandar no grupo. Vou mandar no grupo, porque no grupo os alunos que não assistem aula vão entender que é para eles fazerem, não vai ficar aquela confusão, perguntando em qual página, que aluno que não assiste aula dá trabalho demais. Eu vou mandar só no privado, gente, depois eu tenho que responder para 50 pessoas que não precisa, que não tem que pôr em página nenhuma. Deus nos ajude.